Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, acho que estamos ao vivo. Aguardando o Plínio aqui entrar. Vamos receber as pessoas para mais um bate-papo sobre saúde mental. Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal chegando. A Cris Bastos entrou. Fala, Cris. Tudo bom? Beleza, vamos chegando. Gui, Lilian. Vamos lá. Acho que o Plínio deve em breve entrar. Fala, Lu. Tudo bom? Ana Luísa, minha irmã linda. Cadê? Agora tô esperando o Plínio entrar. Plínio, cadê você? Isso aí, pessoal. Mais um bate-papo hoje com o Plínio, que já é um amigo nosso aqui das lives, né? O Plínio, deixa eu te convidar. Ah, já chamou? Solicitação, visualizar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Ale, tudo bom? Ah, agora sim. Agora, se nós estávamos escondidos, ninguém ouviu o nosso papo. Ah, ficou entre a gente aqui, mas tudo bem. A gente pode compartilhar um pouquinho dele, mas é, vou fazer de novo a sua apresentação, Plínio, né? Tá bom. Para o pessoal agora entrou, não sei se eles estavam, se todo mundo estava acompanhando ou não, mas de qualquer forma, o Plínio já é um velho amigo nosso, já participou de uma live conosco e muito provavelmente deve participar de outras também, porque é um cara que tem muito conteúdo e tem muita identidade com o que a gente faz aqui na Nós do Bem, né? O Plínio ele é palestrante, palestrante empresarial, aborda assuntos como felicidade nas empresas, né? Já é uma realidade hoje isso. E, além disso, também o Plínio frequenta a Seara Bendita há mais de 30 anos e há 20 anos ele dá palestras lá também. A Seara Bendita é um centro espírita que tem aqui na região do Campo Belo, muito grande, que faz um trabalho muito bonito de caridade, de voluntariado também, e que ensina, né, a quem quiser aprender mais sobre a doutrina espírita, lá é como se fosse uma grande universidade. Certo, Plínio? Exato. Sim, sim, exato. A gente tem lá por volta de 5.700 alunos por ano. É uma casa bem conceituada, enfim, muito forte na área de ensino. E só para quem não pegou no começo da nossa conversa, não pegou outra conversa, acho que vale a pena deixar registrado isso, porque o Plínio, a gente se parece muito, porque o Plínio também é um cara que gosta muito de estudar, né? E eu também sou meio compulsivo por estudo, sempre querendo aprender coisa nova. E a gente estava falando, né, que a gente o Plínio comentou comigo que gosta de andar sempre com as pessoas, com aqueles que ele vê como referência, né, os melhores. E a gente sabe, né, que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais anda. E eu dei para ele uma outra leitura que era, né, se você andar com 5 milionários, você será o sexto milionário. Se você andar com é, pessoas legais, você vai ser o sexto legal. Se você andar com 6 idiotas, com 5 idiotas, você vai ser o sexto idiota, né? Então é muito importante escolher com Exatamente. quem a gente quer andar, com quem a gente vai caminhar. E esse foi o papo que a gente teve inicial, que eu não sei se vocês pegaram ou não, não sei se vocês perderam, mas Eu basicamente acho é que isso. perderam. É. Mas eu acho que muito mais do que isso que você falou, eu acho que não só andar com essas pessoas, mas você, de certa forma, também absorver e mudar as suas características. Né? Eu sempre falo nas minhas palestras, isso eu acho de suma importância, que é assim, a gente pode ter todas as ferramentas que nós tivermos à nossa disposição, nós podemos ter todo o auxílio que nós pudermos ter à nossa disposição, nós poderíamos ter todos os coaches, poderíamos ter todos os psicólogos, psiquiatras à nossa volta, mas se eu, no final das contas, não fizer por mim mesmo, e aí a frase que eu uso é, no final das contas, sou eu comigo mesmo, então, nesse eu comigo mesmo, se eu estiver rodeado de idiotas ou rodeados de pessoas interessantes, se eu comigo mesmo não estiver aberto para tudo aquilo, eu não vou absorver nada. Nada É vai isso aí. acontecer. Né? Eu acho que isso é interessante e isso aí passa justamente pelo tal do autoconhecimento. Né? De poder Perfeito. entender o que passa
à minha volta. Hoje o pessoal usa muito o tal do mindfulness, né? De eu estar atento do que está acontecendo, mas isso é uma verdade. Eu preciso primeiro, eu acabei de fazer um teste, eu estou muito feliz que eu fui aceito na Universidade de Yale. Eu estou fazendo Uau! Estou fazendo lá um curso essa Parabéns! semana. Que legal, né? Comecei ontem Putz, show de bola! uma imersão, show de bola sobre felicidade, na verdade sobre bem-estar, né? Como eu falo de propósito, e agora não dá para falar de propósito sem você falar de bem-estar e sem você falar de felicidade, né? Então eu invisto muito nessa área, enfim, mas ali eles deixam muito bem claro exatamente isso. Eu acabei de fazer um teste lá, um teste com 120 questões, onde ele traça um panorama seu de como está a sua felicidade, né? E eu acho que isso a gente precisa, não de uma maneira muito grande assim, mas se perguntar todos os dias, como está a minha felicidade? Então, quando eu acordar todos os dias da minha vida, eu me perguntar, como que eu estou hoje? Eu estou feliz? Por mais que eu tenha todos os problemas da vida, por mais que eu tenha conta para pagar, por mais que tenha, inclusive em tempos de pandemia, hoje as coisas estão muito difíceis, né? As pessoas estão perdendo às vezes até as suas reservas, estão perdendo, né, o dinheirinho que às vezes guardou uma Sim, vida inteira, enfim, porque a pandemia veio, de certa forma, esse lado ruim da pandemia veio meio que aniquilar algumas pessoas. Mas eu preciso sim, a todo dia, nessa pergunta de eu comigo mesmo, entender, eu estou feliz? O que me faz feliz? Né? Porque só isso vai poder ser o impulso para eu poder correr atrás de alguma coisa. Né? perfeito. E aí vai cair na nossa questão de hoje. A gente ia falar sobre burnout, né? Isso. Ia falar sobre burnout e realmente vai cair exatamente nisso. Eu começo a fugir de muitas coisas na minha vida e o trabalho excessivo é uma fuga. Quando eu começo a trabalhar muito, quando eu começo a deixar de lado vida pessoal, deixar de lado família, deixar de lado a minha paga, e a minha paga às vezes é poder ficar no meu sofá 1 hora sem fazer nada. Eu tenho esse direito. Né? Eu tenho esse direito de amanhã acordar mais tarde, eu tenho esse direito de amanhã não querer fazer nada. Enfim, quando eu fujo disso, eu começo a entrar muito perigosamente, talvez, na questão do burnout. Nós temos exemplos, isso aí eu cito no meu podcast, inclusive foi um dos primeiros podcasts que eu abri, foi falando sobre burnout. O exemplo de duas pessoas, uma pessoa de 40 anos de idade, extremamente jovem, né, que ela se viu no supermercado e ela já não conseguia mais comprar um pacote de macarrão, porque ela não sabia onde ela estava. Uma outra médica oftalmologista atendeu 20 pessoas das 7 da manhã às 9 da manhã. Quando ela percebeu que ela tinha muito mais pessoas para atender, ela caiu em desespero e não conseguiu atender mais nada. Então vamos entender. Então vamos entender. Vamos lá. Vamos A lá. gente vai. O assunto hoje que a gente está relacionado à saúde mental e burnout. A gente sabe o que é burnout, mas algumas pessoas não sabem. Antes, deixa eu só dar um oi aqui pro meu pai, que ele apareceu aqui, seu Geraldo. Seu Geraldo! Seu Geraldo está aí acompanhando a gente. Então, o que é burnout? Como você define burnout, Plínio? O burnout, na verdade, é quando você já queimou o último pavio que você tem. Né? O burnout, na realidade, ele você começa a ter umas características. Então, quando você começa a ficar irritadiço, quando você começa só a pensar no trabalho e achar que o trabalho é o único caminho para você poder seguir na vida, quando você começa a ter algumas confusões mentais, né? De trocar uma coisa aqui, enfim, quando você se sente pressionado e se sente também numa situação de que você não consegue entregar mais, quando você não tem mais energia para o trabalho, quando você começa a se fechar em um casulo e a sua mente fica só no eu preciso entregar, trabalho cada vez mais, isso são consequências do burnout. Então o burnout nada mais é do que aquela fadiga excessiva que você tem por só trabalhar. Né? Poderia... Desculpa, você está falando algumas coisas que estão me vindo à mente. Justamente isso. Vamos então, junto. o burnout pode ser definido então como sendo um conjunto de sintomas do seu corpo gritando
presta atenção em mim, você está Exatamente. muita energia em uma coisa e está deixando um monte de outras coisas para trás e eu tô te dando sinal, tô te cansando, você tá tendo dor no corpo, você não tá tendo disposição, não tá tendo vontade de levantar da cama, tá? A pergunta que você fez E no às vezes começo, né? no trabalho também você fica muito irritadiço, no trabalho você só pensa em entregar, todo mundo é incompetente, você às vezes se sente também incompetente. Então, assim, isso são pressões, é quando você foge daquele equilíbrio, né? O burnout, especificamente, é para o trabalho, mas você pode ter todas essas características também em outros estresses, né? O próprio jogador de futebol, um atleta de super rendimento, ele também pode ter esses estresses. O burnout, especificamente, ele é feito, ele tem essa característica que é do trabalho. Se eu ter uma ideia, o LinkedIn, ele fez uma pesquisa com 2.000 pessoas e ela constatou que 62% dessas pessoas, 62%, estavam completamente ansiosos e estressados. Né? Eles passaram a se exercitar muito menos, passaram a ficar preocupados com a saúde dos seus amigos, sentiam falta daquela conversa que tinham no café. Né? Isso até por causa da pandemia também. A pandemia está fazendo com que as pessoas trabalhem muito mais, entreguem muito mais. Não, mamá, tá bom. Tá bom, obrigado, tá bom. Desculpa, Plínio. Tem uma demanda da criança aqui. Essa é a vantagem de você fazer home office, né? Você tranquilo. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo e tem que estar ali. Mas isso é legal. Então, assim, ele chega a ser uma disfunção mesmo, né? As pessoas começaram a ficar aflitas com tudo isso. Então, o burnout, ele não está relacionado diretamente ao ambiente de trabalho lá, mas o próprio home office agora também pode fazer com que as pessoas entrem nesse estado de burnout, até porque agora tem mais um coeficiente aí, né, que pode agregar, que é justamente o isolamento e o fato de você trabalhar muito mais. O Google já descobriu isso há muitos anos, né? Aquele mundo Google de trabalhar, que você fica à vontade, faz o que você quiser, a hora que você quiser. Eles perceberam que as pessoas trabalham em média 40% mais. E sem burnout. E sem burnout, né? Mas assim, o que acontece? A entrega, não, mas pode ser, a gente não sabe o futuro, né? A gente está falando hoje, o burnout ele vai agregar, e vai chegar um momento que talvez você possa ter essas características. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que percebeu que você hoje, por exemplo, quem trabalha na Google, está respondendo e-mail 2 horas da manhã. Porque eu gosto tanto da empresa, que não tem problema responder um e-mail agora. Poxa, eu gosto tanto do meu estilo de trabalho, que não tem problema eu, num sábado, num domingo, fazer uma planilhazinha aqui. Então, isso vai consumindo, até que pode explodir em um burnout. Né? Entendi. Plínio, agora, até para a gente poder... Eu vou te fazendo algumas interrupções, porque ainda bem que você é aquele convidado que fala, que tem muito conteúdo, e eu preciso... O meu papel aqui é meio que ser um mediador, entendeu? Porque a gente conversou muito, a gente conversou em paralelo sobre, eu já conheço o burnout também, a gente está procurando... o contato, na verdade já estamos fazendo contato com uma pessoa que ela vivenciou o burnout, escreveu um livro. Isabela Camargo. Ela é minha amiga, e a gente tô tentando trazer ela aqui para fazer uma live com a gente. Inclusive ela escreveu um livro aqui, que eu tenho ele. Isso, ela acaba de lançar agora o livro. Esse daqui, né? Depois eu vou dar os recados dos livros. Exatamente, Dá um Tempo. Esse Dá um Tempo, né? E eu conheci, ela me contou, pessoal, a história, como que foi do burnout e tal. Mas o que você traz aqui pra gente de muito interessante hoje é que você linka propósito, felicidade e burnout. Na verdade, quando você tem os mitos da felicidade. Boa. Então, exatamente. Porque na verdade tudo isso acontece quando você não tem propósito na vida. Entendi. Uma vida quando não está bem propósito, definido, você não tem muita clareza do que você está fazendo, por que você está fazendo, para quem, como. Então, exatamente. Aonde eu me situo? Eu trabalho para quem? Eu trabalho para mim? Mas eu trabalho para minha satisfação? Eu trabalho para a satisfação do próximo? Eu trabalho para a satisfação do meu filho? Eu trabalho porque eu quero ter um status? Enfim, vale a pena tudo isso? Eu e você, nós somos exemplos vivos de mudança de carreira, né? Então,
Total. Então, assim, eu fiz minha carreira, minha vida inteira na engenharia. Eu tô agregando carreiras, na verdade, porque eu não larguei engenharia ainda, então... mas estamos aí. Exatamente. Não, eu também não, porque, como eu falei da minha amiga, que ela falava assim, Plínio, você melhorou de vida, mas a pobreza não larga de você, né? A engenharia não larga de mim. A diferença é que talvez hoje eu conheça melhor o meu propósito e por que eu faço tanta coisa, e porque, na verdade, a razão pela qual eu faço esse monte de coisa, né? E que Exatamente. acho que é importante ter isso muito claro, porque não desgasta, acaba sendo prazeroso. Acima de tudo é prazer mesmo. Eu acho que você precisa se perguntar, e quando eu falo de novo e falo que no final das contas é você com você mesmo, no final das contas é você com você mesmo. Então você tem que parar e perguntar, poxa, eu estou bem? É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu me realizo? E as pessoas, elas entendem muito ruim e de uma maneira muito diferente o que vem a ser propósito. Né? O propósito está ligado mais com uma missão de vida mesmo. Né? É por que você veio. Propósito não é objetivo, o propósito não é missão, propósito não é foco. Não, isso é meta, isso aí são algumas ferramentas que você vai carregar com você para que você possa atingir algumas metas visuais para que você, no final das contas, chegue ao seu propósito. Mas o seu propósito também, ele não está lá no final do arco-íris. O seu propósito, ele está no caminho. Então, o seu propósito é aquilo que você faz a vida inteira e você não se percebe. Então, por exemplo, a vida inteira eu sou um filântropo. A vida inteira eu ajudo fulano. A vida inteira eu gostei de fazer trabalhos manuais. Mas quando eu me aposentar, aí talvez eu faça. Então, você não se apercebe do seu propósito que vai carregando com você. O meu propósito de vida, eu já falei isso para vocês, está voltado para a comunicação. Se eu pegar a minha história de vida, desde os meus 10, 12 anos de idade, estava completamente ligada à comunicação. Então vamos dar exemplo então, do que seria uma missão de vida. Vamos falar assim, a missão do Plínio, eu vou falar a minha missão e eu vou falar a missão do Nós do Bem. Pode ser, Plínio? Tá. Você tem então, formulado a sua missão? Não, isso é muito mais do que muito claro. A minha missão é transformar quem quer que esteja, uma pessoa, 2, 20, 40, 50, quiçá o mundo, por meio da comunicação. Então, por meio da comunicação, eu informo, eu formo, eu mostro, eu alerto e faço com que essas pessoas, de alguma forma, também encontrem o seu propósito. Então, o meu propósito é, pela comunicação, mudar e ajudar esse mundo a seguir o seu caminho. Perfeito. Bela missão. A missão da Nós do Bem, que a gente gosta de deixar registrado em todas as lives, para quem está chegando e vendo a gente pela primeira vez, e para quem já conhece a gente, para reforçar, né? Que a missão da Nós do Bem é oportunizar transformações por meio da alegria e da conexão humana. Então, quando a gente fala em transformar e conexão humana, está muito alinhado com o propósito do Plínio, por exemplo. Né? Exatamente. A diferença é que a nossa atuação é uma atuação de uma ONG, que faz um trabalho de voluntariado, e o Plínio trabalha com comunicação também em todos os ambientes que ele... Acho que a grande sacada da missão é conseguir colocar ela em tudo aquilo que permeia a sua vida, né, Plínio? Então, se não tiver alinhado com a sua missão... Porque o propósito é maior do que isso. Então, o propósito, ele faz parte da sua vida. Então, você não consegue ir em nenhum lugar ou se relacionar de qualquer outra forma se você não levar o seu propósito com você. Na verdade, aí o problema vem justamente que às vezes a gente não se percebe que o propósito sempre esteve conosco. Isso aí. Né? Então, é mais uma questão de você parar e olhar à sua volta e falar, peraí, é verdade. Poxa, sempre fiz isso. Aquilo que o amigo sempre fala para você, poxa, você é bom nisso. Poxa, por que você não... Aquilo lá que vai batendo na sua cabeça, né? Nossa, como você trabalha bem manualmente. Poxa, cada trabalho bonito. Nossa, como você fala bem. Nossa, como você escreve bem. Poxa, como você ajuda bem. Então, essas coisas que às vezes nós não nos percebemos, já é o nosso propósito sendo mostrado para os outros. Né? E quando se descobre isso... E quando se descobre isso, realmente muda uma chavinha. É bem transformador mesmo, porque... Não, é transformador. Assim. É muito. Muda. Por exemplo, o que seria minha missão? Minha missão nesse mundo é combater a ignorância através da transmissão de conhecimento. Porque eu sempre tive facilidade de dar aula, eu dei aula a minha vida inteira,
E mesmo no ambiente de trabalho, eu gosto de pegar os mais novos e ensinar o que eu estou fazendo. Então, assim, e agora com essas lives, o que a gente está fazendo aqui? É um bate-papo, e quem está acompanhando aqui a gente, com certeza, alguma coisa vai absorver, e que bom que seja absorvido e para o bem dessa própria pessoa, né? Para a vida dela, né? Porque quando eu mostrei esse livro para você aqui, o Mitos da Felicidade, ele fala exatamente disso. É assim, às vezes a gente deixa... Atende aí, atende aí. Não, fala, mas que encosta que tá fazendo barulho, filha. Não, tá, só queria chamar atenção. Tá, vem ela aí. Não sei. Agora não. E quando a gente fala dos mitos, é assim, aquelas coisas que a gente deixa pra gente, assim, quando eu, quando tal coisa, se acontecer tal coisa, você fica condicionando e você fica protelando coisas, né? Eu dou um exemplo muito claro, a minha mãe faleceu com uma gaveta de aqueles caminhos de mesa, tudo engomado, tudo não sei o que, tudo isso, assim, mas tinha muito, 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 porque ela falava assim, quando eu tiver minha casa melhor, eu só vou usar isso aqui só na casa boa. Quando eu reformar minha casa, eu vou usar. E ela deixou de ser feliz, morreu e ficou lá na gaveta. Uhum. Então o que a gente tem que fazer conosco é não deixar que as coisas morram na gaveta, né? E o mais rápido possível entender o nosso propósito. Pra você ter uma ideia, 72% dos brasileiros, eu estou falando de Brasil, mas isso pode se estender para o mundo, 72% das pessoas não conhecem o seu propósito. Não sabem por que vieram. E fora isso, 32% delas sofrem de burnout. Então, olha que coisa, como a falta de propósito também está relacionado diretamente com a sua eficiência, eficácia, efetividade no mercado de trabalho. Né? Como isso vai responder nas suas entregas. Simplesmente porque eu, comigo mesmo, não sei o que eu quero na minha vida. Né? As pessoas às vezes estão trabalhando pensando definitivamente o que elas podem fazer para mudar a vida delas. Então elas não estão ali no trabalho, né? Elas estão assim, sempre buscando alguma coisa. E o caminho é buscar o que a gente chama de emoção positiva. Eu preciso ser feliz. Ser feliz não é utopia. Eu preciso ser feliz com pequenas coisas, com um sorriso. Para você ter uma ideia, existe uma pesquisa que aconteceu na Índia com pessoas infelizes e eles simplesmente deram ou uma vaca, ou um macaco, ou às vezes um elefante, depende ali da região da pessoa, e isso fez com que aumentasse em 487% o nível de felicidades deles e de encontro de um propósito. Nossa. Né? Isso depois a gente pode até conversar, né? A função de um pet na sua vida. É comprovado que o pet na sua vida aumenta a sua qualidade de vida, que o pet na sua vida aumenta também seu tempo de vida, inclusive, enfim, é como deixar de fumar, isso e aquilo. Mas olha, 487% aumentou o nível de felicidade e de satisfação entre essas pessoas. Só não dá essa ideia pra Maitê, se ela ouve aqui que é um elefante, ou uma vaca, ou um macaco, eu tô frito ela vai aqui, querer cara. dar uma cabra pra ela. Tô correndo atrás de um gatinho pra ela. Então, mas e ela tem um pouquinho da Índia, mas é verdade, isso é impressionante como... E você vê isso, e com criança é muito, muito engraçado ainda também, porque você vê que a criança já cria um carinho, um cuidado, um apego, um apego bom, assim, né, pro bichinho de querer bem. E... Criança é legal você dar o que você falou aí, um porquinho da Índia, né? Não dê uma tartaruga, não dê um papagaio, porque ela vai morrer, o papagaio e a tartaruga vão estar vivos ainda. Ela precisa também, em algum momento da vida dela, entender o que é perda. Tá? Então você precisa dar um bichinho que morra daqui 5 anos, que morra daqui 2 anos e meio e tal, para ela entender essa relação de perda, mas isso aí também é papo outro assunto. Já perdeu 2 peixinhos já. Então, isso é legal. E a noite passada ela fez uma oração para Deus, pedindo para Deus para cuidar dos peixinhos dela. Ai, que lindo. Então, isso cria o quê? Isso cria um vínculo. Né? Isso, inclusive, eu falo nos meus podcasts, e que são os 3 grandes vínculos que nós temos que ter. A gente precisa ter um vínculo religioso. Não estou falando de religião, né? Eu estou falando de religiosidade.
Eu preciso entender como eu me relaciono, eu preciso entender como eu me relaciono comigo mesmo e eu preciso entender como eu me relaciono com o próximo. Se eu entender essas três vertentes, eu estou muito bem inserido no mundo, por assim dizer. Né? Eu crio empatias, eu entendo como eu funciono, como o outro funciona, eu entendo o que eu acredito. Não é nenhum pecado a pessoa ser ateu. Inclusive, quem vai falar para a gente uma das maiores definições do que é Deus é um ateu. E o ateu deixa muito bem claro para a gente que enquanto você não tiver uma relação com Deus, praticamente você não tem relação nenhuma na sua vida. Então, olha como são bem díspares essas situações. Então, religiosidade, a pessoa pode ser ateu, mas pode ter uma fé muito grande. Né? Mas aqui a gente vai caminhar para a fé. Vamos continuar no burnout. Mas para você ter uma ideia, esse burnout também, ele pode estar relacionado com a nossa hereditariedade. Tá? Para você ter uma ideia, 50% da minha felicidade ela é hereditária. Então, eu, por mim mesmo, de acordo com os meus pais e com meu avô, o que quer que seja, eu vou nascer 50% feliz ou infeliz. E os outros 50% é por minha conta. Então, se eu já tenho uma parcela de 50% de infelicidade, né, e eu ainda não trabalho aquelas outras 50%, muito provavelmente eu vou ser uma pessoa muito infeliz. Agora, se eu já tenho aquelas 50% de felicidade hereditária, os outros 50%, eu consigo trabalhar um pouco e me manter. E isso mostra pra gente por que pessoas, às vezes, ferradas da vida, são felizes e dão risada. A minha empregada tem 65 anos, 9 pinos nas costas, eu brinco com ela quando ela vem limpar a casa, eu limpo depois que ela vai embora, porque ela não abaixa, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Ah, não, só estou esperando ela ir embora para poder fazer a faxina. Né? Mas é uma pessoa que ri de tudo. Ela anda de muleta, ela chega aqui, seu Plínio, quase caí do ônibus. Assim, se eu passasse metade do que ela passa na vida dela rindo, né? Então isso também está lá relacionado com esses 50% que ela já carrega de felicidade para ela. Né? E no final das contas também, uma coisa que a gente tem que ter, e isso é muito importante, é a gratidão. Então, a gratidão também ela vai trabalhar esses 50% que eu tenho de felicidade ou de infelicidade. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos, foi feita pelo Seligman, que é o responsável por estudos voltado para o... Na verdade, ele é o pai da psicologia positiva, né? Ele vai falar da psicologia positiva para a gente. E ele instrui, se não me engano, cerca de 1000 pessoas a parar e pensar, e eu vou fazer esse exercício agora com nós 13 que estamos aqui, que é o seguinte: parar por um momento agora, por um momento, e pensar em uma pessoa que esteja viva, que mudou a minha vida e eu não agradeci. E aí o exercício é o seguinte, para quem quiser, mas a pesquisa fazia isso, você tinha que escrever 300 palavras a respeito dessa pessoa, uma carta sobre como ela mudou a sua vida, ou como ela foi importante na sua vida, e o quanto ela é até hoje, e ir até a casa dessa pessoa, bater a porta dela e ler esse relato para ela. Então, assim, são pequenas ações, mas que por conta Muito legal. Por conta de Muito orgulho, legal. por conta de medo, por conta de várias situações, eu não falo e eu não faço. Mas isso mostrou que essa pessoa, depois de ter feito esse ato, ela ficou cerca de 80% do tempo dela, durante 2 anos, mais feliz. Então eles estudaram essas pessoas antes, né? Depois convidaram essas pessoas a fazer esse teste, eles fizeram o teste e acompanharam depois por mais 2 anos essas pessoas. Elas responderam um questionário de felicidade antes e depois responderam um questionário de felicidade depois.
Esse livro, acho que esse livro, você está falando de um livro que eu acho que eu tenho, exatamente esse aqui, porque eu li, eu não sei se são os mesmos autores aqui, mas esse daqui, A Ciência da Felicidade. Não sei se você já viu. Exato, que a gente vai depois cair nesse livro aqui, que é o Esse... Florescer, Tá. né? Que é o do Seligman que eu te falei. Ah, legal. Tá? Então, Tá. tanto ele, a ciência da felicidade, os mitos da felicidade, o florescer, é porque eles, na verdade, essa pesquisa foram feita por quatro grandes pesquisadores e eles distribuíram essa pesquisa, então cada um deles em seu livro distribuiu, a Sonja também distribuiu, enfim. Mas essa pesquisa mostra o seguinte, mas mais uma vez falando de burnout, se eu tivesse esse tipo de postura, eu ia refletir isso também no meu trabalho. Né? Então, se eu sou uma pessoa 80% mais feliz na minha vida, é lógico que eu seria mais feliz no meu trabalho também. Então você está dando uma dica, você está dando algumas dicas de como evitar, inclusive, o burnout. Né? Pequenas ações. Exatamente. Bom, primeiro, só ver se eu entendi, eu vou fazer um resumão aqui, ó. Vamos lá. Sobre felicidade. Felicidade, ser feliz nas pequenas coisas, ser feliz pelo simples fato de estar vivo e poder experienciar as coisas que são experienciadas na sua vida. Então, esse é um caminho. Enxergar como você, Exatamente. se você não está feliz, procurar entender o que está impedindo de você ser feliz, né? E ainda sobre felicidade, quando você fala que a gente costuma, a gente não, né? Mas muitas pessoas acabam condicionando a felicidade a um momento futuro, a quando acontecer alguma coisa, Exatamente. e acaba tirando o foco do presente, do agora. E outra coisa que você comentou também sobre gratidão. Porque gratidão, a gente tem um treinamento que a gente fez, inclusive a gente passou o domingo ontem gravando para fazer online, e a gente fala, tem uma parte do treinamento que a gente fala só de gratidão, que é justamente uma das coisas mais interessantes sobre gratidão, que eu entendo, assim, é que quando você busca, mesmo nas situações desafiadoras, naquelas situações que você poderia ter uma tonelada de reclamação para fazer, você olha aquela situação como uma lição, como um aprendizado, e agradece por aquele desafio, também é uma forma de praticar gratidão. Porque é muito fácil praticar gratidão quando você ganha alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa por você, aí não é mais do que obrigação ser grato, certo? Quando você está feliz, né? É fácil ser grato quando você está feliz. Né? Mas então, mas não aí tá, vem né? desse entendimento que eu tenho que ter, né? Eu tenho que querer encontrar o meu equilíbrio, querer encontrar o meu propósito. Eu tenho que encontrar o que é mais importante para mim. Eu preciso me conhecer e usar esses meus dons de toda a forma. E preciso sair da minha zona de conforto. Eu não gosto muito de falar disso, sair da zona de conforto fica meio piegas, né? Mas eu preciso me lançar, sim. Porque outras pesquisas, inclusive, deixam muito bem claro para a gente que cerca de 80 a 90% das coisas que eu imagino, elas não acontecem. Tá? Eu não estou falando de poder da mente, não estou falando disso. Eu estou falando no sentido assim, puxa, eu vou para um emprego novo. Mas vai ter gente estranha. Mas se meu chefe não sei o quê. Mas se fulano não sei o quê. Mas a gente vai ter que fazer... Mas e se isso? Mas e se aquilo? De 80 a 90% das vezes, tudo aquilo que você imaginou não acontece. Não acontece. Então, Diálogos internos, né? Diálogos internos. Aquela conversa, aquele falatório que ninguém sabe, é um monte de palpite que você não sabe. E te perturba, e te tira, inclusive, o norte, né? Te tira o caminho para onde você tem que ir. Né? Então, quando a gente fala da gratidão nesse sentido, é eu agradecer também assim, e aí isso vai estar muito relacionado com a sua fé, com a sua crença, com a sua religiosidade, é assim, aquilo foi bom para mim? Porque às vezes aquilo é o suficiente para me tirar de uma zona de conforto. Então aquela assim, eu não consegui sair da zona de conforto por mim, você vai sair então por mal. Entre aspas. E a pandemia foi uma coisa muito interessante. A pandemia fez com que milhares de pessoas saíssem da zona de conforto. Pessoas que jamais se imaginavam vendendo sorvete, vendendo marmita, fazendo cupcake, sendo motorista de aplicativo, que não, isso na minha vida nunca, jamais, não sei o que tal. Hoje, ou faz isso ou morre de fome.
ou faz isso ou morre de fome. Né? E eu sempre lembro de frases que dizem o seguinte: todo trabalho é digno. Então não tem porquê, eu posso sim ser um varredor de rua, eu posso sim, por quê? Só porque eu tenho uma universidade, só porque eu tenho um curso aqui, um curso ali, mas eu tenho necessidades básicas para suprir, às vezes eu tenho filhos, né? Então, eu acho que a vida também, de certa forma, ela faz com que você saia da sua zona de conforto. Muitas pessoas estão se redescobrindo na pandemia e muitas delas já falaram o seguinte: eu não volto mais. Adoro o que eu estou fazendo. Não vou voltar mais para a empresa sendo engenheiro, não. Eu vou continuar fazendo pizza para entregar no condomínio. Eu vou continuar fazendo marmitex. Sabe? Descobri que eu sou bom em fazer geleia de não sei o quê, de mirtilo. Então, as pessoas estão se descobrindo. Mas por quê? Porque tiveram que sair da sua zona de conforto. Esperar uma pandemia chegar para aquela pessoa se balançar. Mas se eu me conheço, se eu olho para dentro de mim, se eu sei quais são as minhas limitações, quais são as minhas fortalezas, eu, por mim mesmo, me tiro dessa zona de conforto. Tá certo, Plínio. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de autocuidado, de dar um tempo pra gente, como que isso se relaciona com o burnout? Ou seja, a pergunta, na verdade, o que que é? Seria mais uma dica que você pode dar pra gente, de olhar para você mesmo como alguém que precisa descansar, alguém que precisa ter seu momento de lazer e equilibrar esses pontos da vida. Então, como a gente está falando de burnout, o burnout é um grande desequilíbrio, né? Ele já é o final, né? Ele já é quando você não se olhou, quando você não se olhou, enfim. Eu acho assim, eu tenho para mim, se você ganhar R$ 100 por mês, você precisa distribuir esse dinheiro, né? Então tem aquele livro a maneira judia de ganhar dinheiro, enfim, como os judeus ganham dinheiro e tal. Mas eles têm uma coisa muito interessante que é o seguinte. Não, e tem uma outra que é muito interessante, que é assim, eles se pagam. Então, eu recebi X, sobrou R$ 2, compre uma pipoca. Entendeu? Se pague, você precisa ver aquele dinheiro e falar assim, poxa, isso aqui é fruto do meu trabalho. Então não é só poupar, não é só doar, enfim. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Por conta do burnout, eu preciso chegar num estado de equilíbrio. Né? Eu preciso, sim, viver de final de semana. Né? Eu preciso me alegrar que é sexta-feira, 5h30 da tarde, e pronto, é 5h30, 5h30 da tarde. A partir daqui é minha família, sou eu que amanhã vou no parque, sou eu que amanhã vou meditar, sou eu que amanhã vou fazer o bem, sou eu amanhã que vou fazer outras coisas, para eu me desligar de tudo isso. E isso é olhar para você. Isso são pagas também que você se retroalimenta. Né? A gente sempre fala no